Clarice, o que é muito comum as pessoas confundirem na hora de abrir outra clínica veterinária? Achando que para abrir outra clínica veterinária você tem que estar, tipo assim, sem dar conta, ou faturando muito para abrir outra clínica veterinária. E a verdade é que não é bem assim. O que a gente tem que pensar na hora de abrir outra clínica veterinária? Por isso que a gente tem que estar muito bem alinhado com a persona, com o tipo de cliente que eu quero atender. Quando eu entendo sobre isso, e eu entendo que eu posso ir ou para outro lugar estratégico, que eu vá abraçar esse tipo de persona, eu começo a estudar a região, estudar o fluxo de pessoas no lugar que eu estou, no bairro, né, que eu estou pensando em abrir. A facilidade de levar o cão para esse lugar, porque muitas vezes, por exemplo, eu posso ter uma clínica veterinária num lugar que não tem estacionamento, que é difícil de estacionar, e aí de repente eu vou lá, eu tenho que sair com caixa de transporte, tenho que sair com cão na guia, tem um fluxo grande na rodovia, né, naquela estrada. Como que eu vou fazer para facilitar? Então muitas vezes eu posso perder de ter cliente ali, porque eu tenho um fluxo ruim, eu não tenho estacionamento, e aí ou é um cão grande, ou então eu dificulto isso. Então quando eu vou abrir outra unidade, eu tenho que entender sobre isso. E quando eu começo a estudar se é o momento de abrir outra unidade, quando que é esse momento? Eu tenho que ter claro o que eu tenho que estar pronto dentro da minha clínica veterinária. Então eu tenho que entender processos. Eu falo muito de processos lá dentro do VetWinner e eu te ensino a criar um processo. O que eu tenho que entender nesse processo? Como que tudo acontece? Como que faz? Então não pode mais existir a conduta, deixa eu ver quem tá aqui comigo, a conduta da Maria, a conduta da Natália, ou a conduta da doutora Aline, ou a conduta da Elaine, ou a conduta da Amã. Eu não posso ter, ou a conduta da Cris. Eu tenho que ter um padrão de atendimento dentro da minha clínica veterinária. Mas quer dizer que eu vou abrir mão da minha conduta para trabalhar nesse lugar? Ou tem que ser só o meu tipo de conduta? Não, não é necessariamente isso, mas é um padrão de atendimento. Como assim? Lá dentro do VetWinner, eu ensino um negocinho chamado panorama do tratamento. Então, quando você inclui o panorama do tratamento dentro do seu tipo de conduta veterinária, você começa a garantir a fidelização desse paciente. E quando eu começo a garantir a fidelização desse paciente, eu tenho uma receita previsível, porque eu já estou garantindo os atendimentos para os próximos meses, semanas, dependendo de quando este paciente precisa voltar. Então, o que eu preciso ter pronto na minha clínica veterinária para estar pronto para abrir outra clínica veterinária? Processos. Eu tenho que ter pronto o processo do tipo de atendimento que eu faço, como funciona a minha consulta. Eu tenho que ter pronto quais são as metas de vendas que eu tenho semanais ou mensais para trazer esse tipo de cliente para dentro da minha clínica veterinária. Eu tenho que ter um processo pronto de como funciona a minha recepção e como eu respondo cada tipo de mensagem na minha clínica veterinária. Então eu tenho que começar a criar uma série de processos. Por quê? Porque é muito comum o veterinário fazer do jeito dele, aí o outro veterinário fazer do jeito dele, e não existe padrão nenhum dentro da clínica veterinária. E quando você tá ali, naquele ambiente, inserido naquele ambiente, você bem ou mal tá ali conduzindo tudo, mas quando você abre outra unidade, você não está lá. E sabe aquela história de quando o gato não tá, os ratos fazem a festa? Isso só acontece porque você não criou processos e não alinhou a cultura da sua empresa.